Já chegamos então no nosso quarto vídeo da série Equipamentos de Proteção Individual. E agora vamos falar sobre proteção respiratória. A proteção respiratória envolve a proteção contra riscos químicos, mas também riscos biológicos. E para mim, no caso dos riscos químicos, é o risco mais complexo da gente controlar, né? Como profissional da área de segurança do trabalho. Muito bem. Mas por que, né? Então também já complementando, são N motivos que não daria tempo de nós explicarmos aqui em função do nosso tempo. Mas a proteção respiratória sim é um item muito importante, faz parte de vários processos produtivos. E o que inclui essa categoria? Então são os respiradores de ar motorizados e não motorizados. Também temos os respiradores de adução tipo linha de ar comprimido, o chamado arco-fio, e também o respirador de ar tipo máscara autônoma. E por fim, o respirador de fuga. Então vamos a esses equipamentos, o que seriam cada um deles, então são as dicas de sempre dos nossos vídeos. Vamos lá. O respirador de ar não motorizado. Então basicamente é esse equipamento aqui. Então esse equipamento aqui é o respirador de ar não motorizado, onde eu vou ter uma máscara e vou ter os filtros, onde eu vou acoplar os filtros nessa máscara, transformando essa máscara num respirador. Então o pessoal confunde muito, né? Então que a máscara é um respirador, não. Sem os filtros, essa parte da frente aqui nada mais é do que uma máscara. Com os filtros, ela passa a ser um respirador. Ela não tem função de respirador sem a proteção aqui dos filtros. Esses filtros, eles são fabricados com uma série de materiais, mas principalmente carvão ativado. A depender da proteção necessária, a depender do risco ou do agente químico que está na área, naquele local de trabalho, você vai utilizar esse ou aquele filtro. Existem vários modelos de filtros e devem ser indicados por um profissional da área de segurança do trabalho, um profissional que conheça esses riscos e também consiga adequar a melhor máscara para isso. Perfeito? Então essa aqui é a primeira situação, que é o purificador de ar não motorizado com a utilização de filtros químicos. Mas nós também temos a utilização desse equipamento com filtros mecânicos. Então seriam filtros mecânicos que são utilizados também, fazendo a retenção de partículas. Ele vai trabalhar nessa outra forma aqui. Então você vai colocar o filtro. Esse filtro aqui é como se fosse um tecido, mais apropriado, claro, que vai trabalhar aqui como uma forma de barreira para esses agentes, esses agentes químicos ou até mesmo biológicos. E ele também pode ser utilizado de forma combinada. Nesse caso aqui ele está junto com um filtro químico, e o filtro mecânico também está acoplado aqui, onde você vai trabalhar com ele com a devida segurança em função do tipo de risco. Temos também os descartáveis, que são os filtros PFF. O que é PFF? Peça facial filtrante. Então basicamente é o mesmo material utilizado para fazer ali que eu demonstrei aqui. Esse tecido parece um feltro, onde você vai também utilizar o equipamento dessa forma. Como que eu coloco isso? Esse filtro PFF. Então tá aqui, basicamente eu vou colocar ele aqui na minha frente, aqui na frente do meu nariz, e vou trazer aqui a máscara. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Você vai apertar aqui esse metalzinho que vai dar todo o contorno do teu nariz, para evitar ali que você entre em contato com algum tipo de agente que possa te trazer algum mal à saúde. Perfeito? Então esse aqui, nesse caso, ele é descartável. Usou, você pode descartar normalmente. Depois eu comento como que a gente vai fazer para descartar isso. Depois nós temos o filtro de ar o motorizado. Eu falei do não motorizado, agora o motorizado. O motorizado vai aparecer para você, e eu não tenho esse filtro aqui comigo, onde eu tenho como se fosse um motorzinho, que ele vai filtrando o ar e vai mandando o ar através da traqueia até a máscara que o trabalhador está utilizando. Então ele também vai dar a proteção. Não é muito comum
comum, eu pelo menos vi poucas vezes usando esse tipo de equipamento, mas ele existe, é disponível aqui no Brasil, tá? Foi utilizado bastante na área hospitalar, na época da Covid em alguns lugares, mas ele não é muito comum não. O terceiro que nós temos ali é o respirador de ar tipo linha de ar comprimido. Nós chamamos aí o uso do arco-fio, que basicamente trata-se de um compressor somado ali, que ele vai estar enviando o ar comprimido através de mangueiras. Esse ar comprimido do compressor de ar, ele não é um ar limpo, então ele precisa passar por dentro do arco-fio. Então o arco-fio é ar comprimido filtrado, por isso que chama-se arco-fio. E ele vai passar por dentro desse sistema, né, o sistema de filtros, onde vai estar limpando o ar, vai estar deixando ele mais fresco, vamos dizer assim, e também umidificando, né? Na verdade ele vai umidificar o ar e levar até o trabalhador através de uma mangueira. E a mangueirinha vai estar acoplada ali na máscara do trabalhador. E esse tipo de equipamento é utilizado muito em manutenção, em trabalhos executados em espaço confinado, perdão. Então esse tipo de equipamento serve para isso, tá? Esse aí então seria a adução de ar tipo linha de ar comprimido. Depois nós temos o respirador de adução tipo máscara autônoma. Para trazer aquela relação, é aquele equipamento que o bombeiro usa, né? Então ele tem lá o cilindro nas costas e vai ter também ali a sua máscara, através de uma traqueia, o ar é liberado ali para que ele possa, né, trabalhar. Então perceba que os filtros e as máscaras, os respiradores como um todo, ele tem um objetivo para duas situações. Primeiro, se eu tenho agentes químicos no ambiente, mas também em condições onde eu tenha insuficiência de oxigênio. Então, os respiradores, os iniciais, os primeiros que eu falei ali, purificador de ar, que vão filtros, tal. Então, naquele momento eu tenho ar, mas o ar está contaminado por algum agente químico. Já no caso do linha de ar comprimido ou máscara autônoma, eu já não é o problema. Pode até ser que eu tenha contaminantes químicos, mas também eu não tenho ar. Tá? Eu tenho um local ali com uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Isso é um termo muito utilizado na área de segurança do trabalho, que seriam atmosferas de PVS. Muito bem. E por fim, nós temos ali o número 5, ali, o quinto elemento dessa categoria, que seriam os respiradores de fuga, que é o plano B, né? Então, inclusive, quem usa linha de ar comprimido, o arco-fio, também é obrigado ter junto com ele um respirador de fuga, caso eu tenha algum problema na utilização do arco-fio, caso ele falhe ou qualquer coisa assim. Então é interessante ali, ou é importante entender, né, que o respirador mais adequado é de acordo com a atividade que você vai executar. Algumas perguntas na verdade são duas perguntas que me fazem muito. Quando eu devo trocar o equipamento? Tá? Então eu tenho que trocar o equipamento. Qual é o momento de trocar o equipamento no sentido dos filtros químicos? Como eu sei que ele saturou? A partir do momento que você começa, né, sentir o cheiro, né, ou ter alguma reação, né, em função do agente químico estar, né, passando por esses filtros. O filtro não está dando mais conta em fazer a filtragem, ele está saturado, ele precisa ser substituído. Tá? Algumas empresas optam por trabalhar tantas horas, mas depende muito das concentrações, né? E isso não dá para dizer 1 hora, 2 horas, 3 horas ou uma semana, em função das concentrações existentes nos ambientes. Então não dá para dizer qual o tempo correto, e sim que a partir do momento que você comece a sentir dificuldade de respirar, então está na hora de você trocar o equipamento, porque ele já está saturado. A outra pergunta é uso de barba. Se eu tenho barba, eu posso utilizar o equipamento? De preferência não. Tá? Então o equipamento ele precisa de uma vedação perfeita. Até vou pegar aqui uma outra máscara, tá? Uma máscara facial total. Essa aqui é um respirador semifacial, né? E onde você vai trabalhar com ela e você precisa de uma vedação em todo o contorno aqui dessa máscara. Perceba que ela é toda emborrachada, né?
mas eu preciso que ela esteja vedada nos cantos. Se eu tenho barba, dificulta a vedação nos cantos. Obviamente, uma barba pequena, tal, mas essas barbas maiores que o pessoal está usando por aí, sempre vai dificultar bastante. Tá? Então esse aqui é um outro tipo de respirador, né, não motorizado, né, que eu comentei já no começo da nossa conversa, também com filtro. Esse especificamente é para amônia, mas também o mesmo processo. Como eu posso higienizar esse equipamento? Depende do agente químico. É uma coisa mais agressiva, importante ter um procedimento correto, uso de luvas, para não entrar em contato com o equipamento, afinal de contas ele te protegeu e ficou tudo contaminado por fora. Tá? Posso fazer a limpeza normalmente. Sempre é bom consultar o fabricante para ele dizer qual a dica, qual o material, o melhor material para utilizar. Eu sempre indico sabão e sabão neutro e água, mais nada do que isso, porque para não danificar, ressecar a borracha ou qualquer coisa assim. O vidro também precisa ser limpo, afinal de contas ele precisa ter visibilidade, entre outras situações, perfeito? Então essa aqui seria a dica com relação a essas perguntas que muitas vezes me fazem. Perfeito. Como eu descarto? Depende. Também depende. Qual o tipo do equipamento? Qual o tipo do agente? Então, se é um agente químico, eu tenho filtro, preciso descartar onde? Preciso descartar ele no meu coletor laranja, como sempre. Afinal de contas, é um material contaminado, perigoso. Tá? Agora, se ele não tem contaminação, ele foi lavado, beleza, mas filtros não tem como lavar. Filtros tem que jogar no material contaminado. Tá? Então, tem lá um produto químico, não é certo eu jogar isso com o lixo comum lá, com o resíduo comum da empresa. É importante que você tome cuidado nesse aspecto. Perfeito? Então, essas são as dicas de hoje em relação ao nosso quarto vídeo. Não tenho como, eu queria continuar falando mais sobre isso, mas infelizmente o tempo é pequeno, fica muito longo, já está longo, são 12 minutos já que eu estou falando, e falaríamos no próximo vídeo, no nosso quinto vídeo sobre equipamentos de proteção individual.